Opa, e aí, Rebi aqui. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais icônicas do horror digital, Ben Drowned, a lenda do cartucho amaldiçoado de Majora's Mask. Prepare-se, porque o medo aqui não vem do que você vê, mas do que você sente, e do que nunca deveria ter acontecido. A narrativa de Ben Drowned, originalmente intitulada Haunted Majora's Mask Cartridge, não é apenas uma história de terror comum, mas sim um marco cultural no universo digital. Criada por Alexander D. Hall, sob o pseudônimo Jaduzabre, a série multimídia começou em 2010 e se concluiu oficialmente em 31 de outubro de 2020. Ao longo de uma década, Ben Drowned evoluiu de uma simples creepypasta para um fenômeno global, consolidando-se como uma referência no gênero de horror digital. A história se divide em 3 arcos principais: a Haunted Cartridge, o arco inicial centrado no cartucho amaldiçoado de Majora's Mask, Children, um Argentina alternate reality game, interativo que envolve a audiência de forma profunda, e Awakening, que fecha a narrativa, amarrando todas as pontas soltas e expandindo a mitologia da saga. Essa estrutura permitiu que a história não apenas fosse consumida, mas vivida, tornando os espectadores participantes ativos da narrativa. A escolha de The Legend of Zelda, Majora's Mask como cenário não foi casual. O jogo, conhecido por sua atmosfera sombria e melancólica, com ciclos temporais repetitivos e personagens que assumem diferentes identidades através das máscaras, proporcionou um terreno psicológico perfeito para o horror. A familiaridade do público com o jogo, somada à nostalgia, foi explorada de forma calculada. As anomalias relatadas por Jaduzabre, como NPCs se comportando de maneira estranha, personagens desaparecendo ou músicas tocadas ao contrário, não eram apenas falhas do jogo, mas uma subversão de um mundo que o público amava. Essa estratégia transformou o medo em algo pessoal e duradouro, atingindo um nível subconsciente e psicológico que poucas creepypastas conseguiram atingir. O primeiro arco, a Haunted Cartridge, foi publicado como uma série diária de postagens e vídeos entre 7 e 15 de setembro de 2010 no Fórum X e do 4chan, um espaço dedicado a conteúdo paranormal e ideal para a propagação de folclore digital. A história começa quando Jaduzabre, um estudante universitário, compra uma cópia usada de Majora's Mask de um homem idoso em uma venda de garagem. Ele percebe que um arquivo chamado Ben já existia no cartucho. Mesmo criando um novo arquivo de jogo, a entidade persistia. Eventos perturbadores começam a se desenrolar, NPCs se referem a ele como Ben em vez de Link, músicas do jogo tocam ao contrário, personagens desaparecem e a estátua da Elegia do Vazio, um clone de Link, persegue Jaduzabre obsessivamente. Essa estátua tornou-se um símbolo icônico da entidade Ben, aterrorizando os jogadores e criando uma imagem que se espalhou rapidamente pela comunidade online. Frases icônicas, como "You should have done that", criada especificamente para creepypasta, e "You've met with a terrible fate", haven't you, diálogo original do jogo, foram incorporadas de maneira magistral, borrando a linha entre realidade e ficção. O clímax do arco ocorre quando Ben é libertado para a internet através de arquivos compartilhados, transformando o horror de um objeto físico em uma ameaça digital onipresente. Ben se torna um verdadeiro fantasma na máquina, demonstrando como o medo evoluiu para a era digital, onde o terror não está apenas em locais físicos, mas nas próprias telas que usamos diariamente. O segundo arco, Children, marcou a transição para o Argentina. Após o desaparecimento de Jaduzabre, Ben deixou pistas em seu canal do YouTube, levando os fãs ao site yoshowdetavedoneta.net. Este site escondia mensagens criptografadas que revelavam a existência do culto Children, devotado à adoração da lua e à ascensão através do sacrifício humano. O humano Ben, de apenas 12 anos, foi afogado em um ritual em 2002, criando a entidade digital Ben. A participação da comunidade foi essencial nesse arco. Fãs resolviam enigmas, decifravam mensagens e teorias sobre o culto, transformando o Argentina em uma experiência coletiva. A interrupção do projeto em 2011, devido a problemas técnicos e financeiros, não diminuiu o interesse, pelo contrário, fortaleceu o mito. A lenda se tornou um folclore digital, com fãs criando teorias, fanfiction, fanart e dramatizações. A história não pertencia mais apenas ao autor, mas a toda a comunidade. O arco final, Awakening, começou em março de 2020,
quase 9 anos após o hiato. Ele concluiu a história, revelando The Father, uma entidade superior servida pelos Moon Children, e amarrando as pontas soltas da narrativa. O arco final foi concluído oficialmente em 31 de outubro de 2020, encerrando uma década de mistério, terror e cultura digital. O impacto cultural de Ben Drowned vai além da comunidade de creepypasta. Publicações como Kotaku, Vice e Blur e Disgusting elogiaram a narrativa, destacando o uso inovador de ARGS e elementos de found footage para aumentar a verossimilhança e a imersão. O fenômeno influenciou obras posteriores, como o Argentina Peetscope, inspirou personagens de Gravity Falls e Doki Doki Literature Club, e gerou discussões sobre adaptações cinematográficas, embora projetos nunca tenham se concretizado. O verdadeiro legado de Ben Drowned reside na cultura de fãs. A imagem de Link com pele pálida e olhos escuros, frases icônicas e o universo expandido pela comunidade criaram um arquétipo do horror digital. O mito de Ben Drowned tornou-se um exemplo de metafolclore, uma história que transcende o criador e se perpétua por meio da participação ativa da audiência. O sucesso de Ben Drowned pode ser explicado por 3 pilares fundamentais: a narrativa transmediática, que integra texto, vídeo e Argentina, a subversão de um tema amado, usando Majora's Mask como cenário para intensificar o terror, e a participação ativa da audiência, que expandiu a mitologia e transformou a história em um folclore digital coletivo. A lenda de Ben Drowned é, portanto, a soma de todas as contribuições da comunidade, um testemunho de como histórias na era digital podem se tornar patrimônio coletivo, ultrapassando o limite entre ficção e realidade, e mostrando o poder da colaboração online na criação de cultura e mitologia contemporânea.